Esses dias eu tenho buscado a face do Senhor e pedido muita graça e muita misericórdia para o Senhor me revelar a sua palavra, o que tem acontecido no mundo nesses últimos dias. E eu tenho estudado, tenho buscado aqui na palavra de Amós, no livro de Amós, no capítulo 4, tem uma palavra que ela foi muito pregada no nosso meio. Muitos congressos usaram este versículo, que é o capítulo 4 e o verso 12, que a parte B diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Senhor. E muitas das vezes se falava no arrebatamento da igreja, levavam para Mateus 24, levavam para as cartas de Paulo, onde nos deixa claro como será o arrebatamento, e a igreja feliz com o arrebatamento. O que muitas vezes deixava difícil de entendimento, ou dificultava o entendimento, ou ocultava o entendimento, era qual a causa o Senhor Deus falou com a igreja: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Senhor. E nós vamos ver, Miriam, que esse chamado não é para o ímpio, não é para as nações gentias, é para o povo que se chama povo de Deus. O que eu vejo muito no nosso meio, Miriam, quando você vê fraqueza em alguém, essa pessoa ela nunca chama a responsabilidade para si. Sempre a culpa é das pessoas que estão ao seu lado, é do seu vizinho, é do seu parente. Nunca a culpa é dele. A culpa é da esposa, da mãe, do pai, nunca é dele. Assim também, Mirialdo, nesses últimos dias, a igreja do Senhor na terra tem se omitido da sua responsabilidade diante das mazelas permitidas por Deus cair sobre a terra. Eu vejo na internet que essas mazelas que têm assolado o mundo, não é porque o mundo pagão está aí no carnaval, está aí desfazendo do Senhor Jesus nas avenidas, nos carnavais. O Senhor Jesus, ele se preocupa com o seu povo, com sua igreja. A responsabilidade, o compromisso do Senhor é com a igreja. O ímpio já é ímpio, o mundo já é mundo, e Jesus já disse: o mundo vos odeia, porque eu não sou desse mundo e nem eles são. Assim, Miriam, como Amós, no capítulo 3, estou aqui com a Bíblia na mão, diz: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. O Senhor não conhece os ímpios, o Senhor conhece a sua igreja, e a sua igreja cabe a responsabilidade sobre os seus ombros. Então vamos deixar de colocar essa responsabilidade no pecado, nas mazelas, na prostituição, na profanação do mundo. O mundo já é isso desde que o mundo começou. Deus está preocupado se a sua igreja está praticando o que o mundo pratica. Isso sim gera mazela, isso sim gera a ira de Deus. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. O Senhor tem visitado, o Senhor tem permitido muitas coisas atingir a sua igreja, muitas coisas atingir uma nação,
A culpa é da igreja do Senhor, que tem se parecido com o mundo, tem se prostituído com o mundo, tem profanado igualmente ao mundo. E pior, não se desviaram, ainda usam o nome de igreja. Fazem o que o mundo faz, se querendo se titular como igreja do Senhor. Quer ver, Mirialdo? Se eu tenho razão no que eu estou dizendo? Amós 4,4 diz, mesmo livro: vinde a Betel e transgredi. Olha, casa de Deus. Vinde a Betel e transgredi. A Gigal, casa de Deus, e multiplicai as transgressões. Dentro da casa de Deus, lá em Betel vocês transgridem. Lá em Gigal, vocês também transgridem. Vocês transgridem, tanto em Betel quanto em Gigal. E em Gigal a multiplicação das transgressões ainda aumenta. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Olhe que a igreja estava com os seus serviços sacerdotais, ministeriais, os seus dogmas religiosos, que hoje existe mais dogma religioso dentro da igreja evangélica do que propriamente na igreja católica. Olha como é que estava o povo de Israel pecando diante de Deus, tendo o nome de igreja, tendo o nome de povo de Deus. E olhe que aparentemente como é que ele estava, era mais crente do que a igreja do Brasil e muito. Olha como é que ele estava. 3 vezes ao dia vinha deixar dízimo. Que eu saiba, o dízimo da igreja evangélica, a qual eu faço parte e estou no meio, é mensal. Lá era de 3 em 3 dias, viu? E os sacrifícios de 3 em 3 dias. E cada manhã tinha sacrifício. Eu quero saber qual é o crente que diariamente ele está de jejum, todos os dias, 30 dias do mês, 365 dias do ano. Lá, Israel, toda manhã trazia sacrifício e 3 vezes ao dia tinha dízimo. Então era mais crente do que a igreja que se apresenta hoje. Ofereceis sacrifício de louvor. Olha que tinha louvor, estava louvando. Aparentemente estava tudo perfeito. Ofereceis sacrifício de louvores, do que é levidado, e apregoais sacrifícios voluntários. Olha, ainda tinha social. E publicai-os, porque disso gostais. Olha aí, menino, como se parecia com a igreja de hoje. Hoje é os pastores tudo nas lives, arrecada um alimento, estamos aqui, a igreja arrecadou tantos quilos de alimento, estamos fazendo a obra. Vai deixar uma sopa para os mendigos debaixo do viaduto, a igreja está aqui de madrugada. Eita, nós estamos aqui voluntariamente, nós não ganhamos nem salário para estar aqui. Menino, aparentemente, pense no discurso que agrada, pense numa igreja fervorosa, pense numa liturgia bem acompanhada, bem ditada, bem organizada. Eita, menina, aparentemente, hein? Mas olha o que é que diz a palavra de Deus. Porque disso gostais, o ego. Ó filho de Israel, diz o Senhor Jeová, faz tudo isso para o seu próprio ego. Se dizima é para o seu próprio ego, é para estar lá na lista dos dizimistas. Se oferta é para aparecer. Se santifica é para se dizer, mas está erroneamente com o seu pecado diante das narinas de Deus. Aí o Senhor Deus ainda diz: por isso coloquei limpeza de dentes.
O caba com os dentes limpos é porque não tem alimento. Colocou fome. Por isso vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades. A falta de pão em todos os lugares. Tanto rico quanto pobre em Israel, por conta do seu pecado, a sua profanação nos templos. Houve fome, tanto para o rico, tanto para o pobre. Limpeza de dentes foi a primeira mazela, foi o primeiro juízo que o Senhor lançou sobre o povo de Israel, que estava profanando a adoração, o culto. Igual nos últimos dias, a igreja tem profanado os cultos do Senhor, misturando com as coisas do mundo. É tanta mistura que ninguém sabe mais o que é santo e nem o que é mais profano. Transformaram os templos do Senhor em comitês eleitorais. Os ministros de Deus, a grande maioria, se transformaram em cabo eleitorais. A política que era proibida de se falar nas calçadas dos templos, ela foi levada aos púlpitos e apresentados políticos corruptos como homens escolhidos pelo próprio Deus. Profanação na casa e no altar de Deus. É por isso que estamos pagando todas essas mazelas, porque esse erro não é só no Brasil, mas sim da igreja mundial, e o Senhor Jesus tem chamado a atenção em juízo da mesma forma que chamou o povo de Israel lá em Amós. Se pareciam casa de Deus, se pareciam um povo de Deus, sacrificava, dizimava, cantava louvor, fazia o social, estava tudo em ordem, mas o seu pecado estava camuflado por trás da religião. Houve fome, primeira. Depois o Senhor retirou a chuva. Retirou a chuva. Não houve mais chuva. Quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Eles aguardando colher aquela plantação todas que eles vinham plantando. Eles vinham plantando, disse, agora nós vamos colher algo grande. Aí o Senhor cessou a chuva faltando 3 meses. A igreja do Senhor estava apostando suas fichas aí na política, querendo colher frutos da política. Onde é que já se viu isso, meu irmão? O quanto nós se desviamos das verdades do Evangelho. E como diz a palavra de Deus, plantaram vento e colheram tempestade. O Senhor cessou chuva. Antes que colhesse o que estava sendo profetizado pelos falsos profetas, agora vocês vão ver a colheita da igreja, viu? Nós misturou política com a igreja de Jesus aqui no Brasil, vocês vão ver o triunfo. Eita, Jesus foi lá, cortou a chuva e a ceifa, a plantação morreu de seca, para aprenderem que com Deus não se brinca. Vamos começar a traduzir, vamos começar a interpretar os versículos bíblicos para a sua igreja, para o seu povo. Vamos deixar de jogar a nossa responsabilidade, o nosso pecado, a nossa imundícia no mundo. O mundo já é mundo. Deus se preocupa, Deus se conhece, é o seu povo. Os versículos que falam, na grande maioria, de impunidade, de pecado, de juízo, fala-se para o seu povo, para a sua igreja, não para o mundo. Hipócritas, esconderam muito pecado debaixo do tapete, e hoje o Senhor tem colocado à amostra a todos. Firei-vos, olha o terceiro juízo, foram cinco juízos. Firei-vos com queimaduras e com ferrugens a multidão das vossas hortas, vinhas, figueiras e oliveiras comeu a locusta, contudo não vos converteis. O Senhor Deus deu uma
naquele tempo não está registrado, mas como se foi um grande incêndio naquela área, naquela nação, e se queimou-se tudo, e deu ferrugem em toda a lavoura, e deu ferrugem em tudo, e Deus, o Senhor Deus deixa claro, disse: e não se converteis. Eu dei limpeza de dente até agora, eu dei falta de pão, falta de chuva, falta de colheita, eu dei fogo, queimou, deu ferrugem, e vocês, ruins de coração, maldosos de coração, não se converteram. Não é assim? Não. A culpa é do carnaval. Não. A culpa é da imoralidade do mundo. A culpa é da igreja que está se compactuando com o mundo, aonde Tiago diz: não sabe vós, adúlteros e adúlteras, que a amizade com o mundo se constitui inimigo de Deus. A igreja se tornou o maior inimigo de Deus do século 21, e o Senhor Deus tem se levantado e tem lançado juízos contra o seu povo. Quarto juízo de Deus: enviei peste contra vós, à maneira do Egito. Do mesmo jeito que eu enviei lá no Egito para atingir a Faraó, eu enviei a vocês também. Hoje pela manhã eu assistindo aqui a CNN ao vivo, estava lá, Japão com terremoto, Islândia com o vulcão derretendo as rochas, parecia cena de filme. E na Islândia, se eu não me engano, salvo engano era Islândia, uma praga de ratos comendo as lavouras. Agora eu estou dizendo uma quantidade de ratos, do pessoal está pisando em cima de rato. Mostrou uma vacaria coberta com lonas, e em cima estava escuro de ratos caindo por cima das lonas. Pragas. Eu enviei pragas, e o Senhor Deus continua a dizer: mas vós não vos convertei-vos. Não se converteu. Quantos e quantos avisos o Senhor Deus tem usado, os seus profetas, a palavra, a natureza, para dizer à igreja, a igreja de Jesus: volta para o caminho, porque faz muito tempo que vós tem se desviado do meu caminho. Quinto juízo de Deus: o Senhor subvertia algum dentre vós, como subverti Sodoma e Gomorra. O Senhor ceifou a vida de muitos no meio de nós. Quantos e quantos no meio de nós o Senhor Deus não tem levado? Até pessoas honradas, pessoas com altares consertados, mas para dar um grito de alerta à igreja: te prepara, a igreja, te prepara, te converte, te ajeita. E até agora a igreja não se converteu, a igreja não se vestiu de saco, a igreja não se humilhou, a igreja não reconheceu o seu pecado, o seu erro, o seu desvio, a sua profanação, não reconheceu. Aí sim vem o versículo tão conhecido do nosso meio. Versículo 12, parte B de Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. O Senhor Jesus está dizendo hoje: prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o Senhor Jesus, porque eu mandei pragas, pestes, fome, fogo, ferrugem. Eu mandei a morte está aí fora, e muito de vós ainda não se converteu e não reconheceu que tem pecado, que tem profanado, que tem proferido, que tem se escondido atrás de uma religião que fede diante dos olhos de Deus. Esta igreja atual
fede diante das narinas de Deus, com as suas profanações, com as suas cegueiras, com as suas ambições, com as suas prostituições com as coisas do mundo. Te converte, igreja, te prepara para te encontrar com teu Senhor, porque Jesus está às portas. Vigia, guardas o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, porque breve virá e não tardará, porque fiel é o que nos prometeu. Fica na paz, igreja de Jesus, não há mais tempo, o arrebatamento pode ser agora.